As mitologias de diversas culturas ao redor do mundo apresentam deuses com papéis e atributos semelhantes, refletindo preocupações e aspirações universais da humanidade. Ao explorar figuras mitológicas de diferentes civilizações, percebemos que, apesar das vastas diferenças geográficas e culturais, muitas dessas divindades desempenham funções comparáveis, como governar o céu, a terra, o submundo ou aspectos fundamentais da vida como o amor, a sabedoria, a guerra e a fertilidade. Eu sou o Monge Quântico e este estudo traça paralelos entre alguns dos deuses mais conhecidos das mitologias, revelando conexões fascinantes e uma teia rica de crenças que moldaram a compreensão humana do divino e do universo ao longo dos séculos. O Trovão. Thor é o deus nórdico do trovão, relâmpago, tempestade e força. Filho de Odin, ele é conhecido por sua coragem, força física e habilidade em batalha. Thor é frequentemente retratado empunhando Mjolnir, seu poderoso martelo, capaz de esmagar montanhas e derrotar inimigos. Zeus é o rei dos deuses na mitologia grega, governando o céu e o trovão. Filho de Cronos e Reia, ele liderou a vitória dos deuses olímpicos sobre os titãs. Zeus é frequentemente representado segurando um raio e é conhecido por suas numerosas aventuras amorosas e descendentes. Júpiter é o equivalente romano de Zeus, sendo o rei dos deuses e o deus do céu e do trovão. Como chefe do panteão romano, Júpiter era venerado como protetor do Estado e das leis. Ele é frequentemente representado com um raio e um cetro. Tupã é o deus do trovão e criador do universo na mitologia tupi-guarani. Acredita-se que ele criou a terra, o céu, os rios e as florestas. Tupã é uma divindade central na cosmologia indígena brasileira e é invocada em rituais. Os deuses das diferentes mitologias frequentemente são os mesmos, apenas com nomes distintos. Por exemplo, Urano na mitologia grega corresponde a Anu, o deus principal dos Anunnakis. Na mitologia romana, Cronos ganha destaque ao retornar à Terra e fundar a região que hoje corresponde à Itália. Após perder a titanomaquia contra Zeus e os deuses do Olimpo, Cronos foi banido para o Tártaro. De alguma forma, ele conseguiu retornar e encontrou faunos e ninfas vivendo desordenadamente, então impôs ordem. Baal é um deus antigo presente em várias mitologias. Em Ugarit, no norte da Síria, Baal é retratado em uma imagem antiga, e há também uma representação dele encontrada na costa da Fenícia. Datada de 1400 a 1200 a.C., na língua acadiana, Baal era chamado de Haddad, o deus do trovão. Introduzido na Mesopotâmia pelos amorreus e comparado a Zeus e Júpiter na Ásia Menor. O Sol. Ra é o deus egípcio do Sol e criador do universo. Com a cabeça de falcão e o disco solar sobre sua cabeça, ele viaja pelo céu durante o dia e pelo submundo à noite. Como uma das divindades mais importantes do panteão egípcio, Ra simboliza a luz, a vida e a ordem. Hélio é o deus do Sol na mitologia grega. Ele é descrito conduzindo uma carruagem solar pelo céu todos os dias, trazendo luz ao mundo. Embora não fosse o deus principal, Hélio era essencial para explicar o ciclo diário do Sol para os gregos. Apolo é o deus romano do Sol, além de música, poesia, profecia e cura. Filho de Zeus e Leto, ele é um dos 12 deuses olímpicos e é frequentemente retratado com uma lira e um arco e flechas, representando suas várias funções divinas. Inti é o deus do Sol e patrono do Império Inca, considerado um ancestral divino dos Incas. Inti era central nos rituais e festivais incaicos. O Templo do Sol, Coricancha, em Cusco, era o principal local de culto a Inti, onde ocorriam grandes cerimônias em sua honra. Para entender melhor esse contexto, é útil conhecer a geografia histórica da Mesopotâmia, a região entre os rios Tigre e Eufrates, onde as primeiras civilizações surgiram. O termo Mesopotâmia significa terra entre rios, e foi o berço dos primeiros grandes impérios e mitos do mundo. Na pesquisa histórica, essa região é chamada de Crescente Fértil, Antigo Oriente ou Oriente Próximo. No mapa da evolução desses impérios, vemos Acádios, por volta de 2300 a.C., fundando a cidade de Ur e iniciando o Império Sumério. Este império se expandiu pelo Oriente Próximo, chegando à região de Canaã e influenciando o Egito. Mais tarde, a Assíria cresceu, seguida pela Babilônia, que dominou grande parte da Mesopotâmia por volta de 1600 a.C.
Durante esse período, os hititas se expandiram na Turquia e os egípcios conquistaram terras ao sul. A Babilônia se manteve forte e em 1200 a.C. não havia Israel, mas Canaã já existia. 3 forças dominavam a região: hititas, assírios e egípcios, e surgiam as tribos nômades de Israel. Mais tarde, vimos o crescimento da Assíria, o retorno da Babilônia e o surgimento do reino de Israel. Após a morte de Salomão, 10 das 12 tribos caíram, e o Império Assírio conquistou quase tudo, exceto o reino de Judá, que sobreviveu entre a Assíria e o Egito. A fertilidade. Afrodite é a deusa grega do amor, da beleza e do desejo. Nascida da espuma do mar, ela é muitas vezes retratada emergindo das ondas. Afrodite é uma figura central em muitos mitos gregos, conhecida por sua habilidade de despertar paixões e influenciar relacionamentos. Vênus é a equivalente romana de Afrodite, sendo a deusa do amor, da beleza e da fertilidade. Adorada como a mãe do povo romano através de seu filho Enéas, Vênus era uma divindade importante tanto na vida pública quanto na privada. Freia é a deusa nórdica do amor, da beleza, da fertilidade e da guerra. Ela está associada à prosperidade e à magia, e viaja em uma carruagem puxada por gatos. Freia também é a líder das valquírias e recebe metade dos guerreiros mortos em batalha em seu salão, o Folkvangir. Ixchel é a deusa maia da lua, do amor, da fertilidade e da medicina, frequentemente representada como uma mulher idosa tecelã ou uma jovem bonita. Ela é a protetora das mulheres e das crianças. Ixchel também está associada à água e às marés, simbolizando os aspectos femininos da vida. A ascensão da Babilônia levou ao exílio dos judeus, seguido pela conquista do Império Aquemênida até a Grécia. Esse período precedeu a independência grega e o início do período clássico, que estabeleceu as bases do pensamento ocidental. Afrodite, a deusa grega do amor, é conhecida na Bíblia como Astarote. No Oriente Médio, ela era venerada como a deusa da lua, da fertilidade, da sexualidade e da guerra, com rituais que incluíam oferendas sexuais e adoração de imagens, especialmente durante o equinócio da primavera. O rei Salomão a adorou, desobedecendo a Javé. Astarote, também chamada de Ishtar ou Inaná na Suméria e Acádia, era conhecida como Ísis ou Hathor no Egito. Um selo acadiano de 2350 a 2150 a.C. mostra Inaná armada e pisando em um leão, enquanto um alto relevo de 1800 a 1750 a.C., conhecido como Rainha da Noite, pode representar Ishtar, Ereshkigal ou Lilith. Essas divindades compartilham uma rica herança mitológica, conectando antigas culturas através de suas histórias e rituais. A guerra e a sabedoria. Atena é a deusa grega da sabedoria, da guerra estratégica e das artes. Filha de Zeus, ela nasceu armada da cabeça de seu pai e é a patrona da cidade de Atenas. Atena é conhecida por sua inteligência, justiça e habilidades militares. Minerva é a deusa romana da sabedoria, das artes e da guerra estratégica, equivalente a Atena. Ela é uma das principais divindades romanas, associada à ciência, ao aprendizado e à proteção dos artesãos e médicos. Odin é o deus nórdico da sabedoria, da guerra e da magia, líder dos deuses Aesir e residente em Asgard. Odin é conhecido por seu desejo insaciável de conhecimento, frequentemente sacrificando partes de si mesmo para adquirir sabedoria e poder. Thoth é o deus egípcio da sabedoria, da escrita e da magia. Representado com a cabeça de um ibis, ele é o escriba dos deuses e o inventor da escrita. Thoth é uma divindade central no panteão egípcio, associado à lua e ao equilíbrio universal. Ares é o deus grego da guerra, representando a brutalidade e a violência dos combates. Filho de Zeus e Hera, ele é conhecido por sua natureza impetuosa e destrutiva. Embora Ares seja temido e respeitado, ele não era muito amado pelos gregos, que preferiam a estratégia e a sabedoria de Atena em batalhas. Marte é o equivalente romano de Ares, sendo o deus da guerra com uma conotação mais positiva. Filho de Júpiter e Juno, Marte era adorado como protetor do Estado romano e também associado à agricultura, simbolizando força e virilidade. Tyr é o deus nórdico da guerra e da justiça, conhecido por sua coragem e honra. Ele sacrificou sua mão para amarrar o lobo Fenrir. Tyr é uma figura central na lei e na ordem, representando a ideia de equilíbrio entre a força e a justiça.
Huitzilopochtli é o deus asteca da guerra, do sol e da orientação. Ele é uma divindade importante na mitologia asteca e o patrono da cidade Tenochtitlan. Para garantir a vitória em batalhas e a continuidade do ciclo solar, ele exigia sacrifícios humanos. A Bíblia menciona o culto a Astarote, condenando-o em várias passagens. Em 2 Reis 23:15, Astarote é chamado de abominação dos Sidônios, e seus rituais frequentemente incluíam orgias e sacrifícios. Na demonologia cristã, Astarote é um grande duque do inferno, associado à trindade infernal junto com Deus Egu e Lúcifer, sendo representado como um anjo desfigurado. Os estudiosos têm diferentes interpretações dos mitos antigos. Hesíodo acreditava que Afrodite nasceu do esperma de Urano, enquanto Homero dizia que ela era filha de Zeus e Dione. Essas variações mostram como divindades antigas eram vistas como governantes de grandes impérios, como a Suméria, Babilônia, Egito, Canaã, Grécia e Roma, e suas histórias foram registradas em tábuas de argila e nas paredes de templos. O submundo. Hades é o deus grego do submundo e dos mortos, irmão de Zeus e Poseidon. Ele governa o reino dos mortos com sua esposa Perséfone, e é associado à riqueza subterrânea como metais preciosos. Embora seja uma figura imponente, Hades é visto como justo e imparcial. Plutão é o equivalente romano de Hades, sendo o deus do submundo e das riquezas. Ele governa os mortos com a mesma seriedade e justiça que Hades e está relacionado ao ciclo de vida e morte. Hel é a deusa nórdica do submundo, onde residem os mortos que não morreram em batalha. Filha de Loki, Hel é descrita como uma figura sombria, com metade do corpo belo e metade cadavérica. Mictlantecutli é o deus asteca do submundo e dos mortos, governando Mictlan, o reino dos mortos. Ele é frequentemente representado como um esqueleto ou uma figura com traços cadavéricos, sendo uma divindade temida e reverenciada. Inanã e o submundo. Inanã tenta conquistar o domínio de sua irmã Ereshkigal, a rainha do submundo, mas é julgada e morta pelos 7 juízes do submundo por sua arrogância. 3 dias depois, o deus sumério Enki envia 2 seres sem sexo para resgatar Inanã e trazê-la de volta ao mundo dos vivos. Existem 2 versões da história de Inanã descendo ao submundo. Uma suméria da terceira dinastia de Ur e uma acadiana do início do segundo milênio a.C. A versão suméria é mais longa e detalhada. Esta semelhança entre deuses de diferentes mitologias ao redor do mundo revela como culturas distintas compartilham conceitos e arquétipos iguais. Observamos que figuras como Thor, Zeus e Tupã, por exemplo, personificam aspectos universais como o trovão e a proteção, enquanto Ares e Marte ilustram as complexidades da guerra e da virilidade. Também examinamos como divindades do submundo como Hades refletem a maneira como diferentes culturas compreendem a morte e o além. Além disso, vimos como a mitologia se entrelaça com a história, como a influência dos impérios antigos moldou as crenças e práticas religiosas. O maior mistério aqui é como povos distintos de terras longínquas descrevem praticamente as mesmas divindades. Teriam eles interagindo com as mesmas entidades no passado? Obrigado por acompanhar e até a próxima.